Olá, eu sou Alex Queiroz, pastor do Projeto Capital. É um projeto de plantação de igreja aqui na cidade de Brasília. Se você quiser saber mais onde, como e quando estamos nos reunindo, nos siga no Instagram, @Projeto Capital Brasília, e pegue lá as informações, ok? Vai ser muito bom poder te receber no nosso culto presencial que está acontecendo aos domingos, ok? Mas essa é mais uma série de mensagens e o nome dessa série é Entenda. Como entender a Bíblia? Se você está ouvindo essa mensagem agora, saiba que essa é a segunda mensagem da série. E a primeira mensagem está disponível lá no nosso canal do YouTube. E seria muito importante se você tivesse ouvido ou se você ouvir a mensagem anterior, ok? De qualquer forma, eu queria te fazer uma pergunta que é muito importante. Você já alguma vez pegou a Bíblia, leu e não entendeu o que estava escrito lá? Não conseguiu entender nada? Pois é. Isso acontece porque talvez você esteja lendo a Bíblia, você enxergue a Bíblia de maneira equivocada. Exatamente. Talvez você leia a Bíblia, tenha uma Bíblia, mas você não está lendo da maneira certa. E a gente viu na mensagem anterior que existe uma maneira de ler a Bíblia, porque nós somos seres que somos construídos, nós somos moldados pelas narrativas que adotamos como sendo verdadeiras, ok? E a Bíblia possui uma narrativa. A gente viu o que é teologia bíblica. Teologia bíblica é a interpretação dos textos bíblicos. É como se fosse um quebra-cabeça, onde existem várias histórias, mas que montam para uma mensagem, uma grande e linda história. Tudo na Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, aponta para Cristo Jesus. A gente viu e nós começamos a ensinar isso. E uma coisa muito importante, que nós falamos na mensagem anterior, é que a narrativa bíblica ela pode ser compreendida através de 4 palavras: criação, queda, redenção e restauração. Deus forma, o pecado deforma, Cristo transforma e Deus reforma, ok? A gente viu então que Deus nos criou com um propósito, exatamente. E a gente viu que a criação de Deus é perfeita. Nós fomos criados para encontrarmos felicidade, alegria, prazer e contentamento no nosso relacionamento com Deus. E quando a gente vê que Deus nos criou para a sua glória ou para o adorarmos, a gente vê que nós éramos plenos nisso. Nós vimos que existia perfeição na criação. Deus não criou nada com defeito, pelo contrário, nós fomos criados de maneira perfeita, ok? E a gente falou que o homem é a cereja do bolo da criação. O homem foi criado de maneira perfeita para representar a Deus, para servir a Deus, através da adoração e através da obediência. Por isso, nós podemos afirmar que o homem, ele foi criado para a glória de Deus. O homem foi criado para a glória de Deus. E tudo na criação aponta para Cristo Jesus. Exatamente. A gente viu que Jesus estava presente na criação. Jesus é a imagem perfeita de Deus. E Jesus é o ponto central da criação. O que isso significa? Significa que todas as coisas criadas foram criadas para apontar para Cristo Jesus e mostrar o amor, a glória, o poder e a exaltação que existe na pessoa de Cristo Jesus. É por isso que a criação existe, para apontar para Deus e para Cristo Jesus. Isso não é demais? Então eu queria, nesse momento, eu queria te mostrar algumas coisas muito importantes, porque nós falamos sobre criação, mas agora a gente vai falar sobre queda e redenção. Isso mesmo, queda e redenção. E para entendermos queda e redenção, eu queria te perguntar uma coisa. Você gosta de assistir filmes? Pois é, os filmes normalmente falam sobre queda e redenção.
eles falam que existe um problema no filme com os atores, com os protagonistas, com o coadjuvante, com o mundo, com a Terra, ok? E os filmes, eles propõem uma solução para aquele problema, né? Então vamos pegar alguns exemplos. Pega os filmes da Disney, pega Frozen, ok? Frozen, eu tô falando de Frozen porque eu tenho meninas em casa, pequenas, e elas gostam de assistir Frozen, né? Então a Frozen, ela tem uma magia e ela, de alguma forma, congelou a irmã dela, a Elsa congelou a Anna, e aquele gelo está indo pro coração, e se não tiver o beijo ou a manifestação do amor verdadeiro, ela vai morrer para sempre. Uau! Temos um problema e precisa de uma solução. E naquele filme, o amor verdadeiro é demonstrado através do amor entre as irmãs, não é mesmo? Pega um filme que eu gosto demais, A Procura da Felicidade. Ele tem um problema, é um homem com muitas dificuldades. Um homem que não está em circunstâncias fáceis, definitivamente não. Ele está com problemas familiares, problemas no seu casamento, problemas com seu filho, problemas financeiros, problemas para pagar o aluguel. Existem vários problemas naquele filme. E como que ele encontra a solução para o problema dele? Através de um emprego que traz estabilidade financeira, que traz segurança, que traz felicidade e tudo mais. Entende? Pode analisar todos os filmes, praticamente todos os filmes. Se você for ver o campeão de bilheteria, né? Os Avengers, os Vingadores, você vai ver que tem um problema e existe uma solução. E as narrativas fazem isso, elas falam de um problema e propõem uma solução. Hoje a gente vai ver o problema e a solução que a Bíblia revela. Qual é o problema do mundo e qual é a solução que a palavra de Deus traz para o mundo? Agora lembre-se, a história que você adota como verdadeira é a história que molda a sua vida. E eu queria te mostrar o que a palavra de Deus, o que a Bíblia diz sobre qual é o problema do mundo. E eu vou te falar o que a Bíblia aponta, para onde a Bíblia aponta, para entendermos qual é a solução bíblica para o problema do mundo. Então, preste atenção porque a mensagem de hoje é fundamental para nós entendermos o cristianismo e para entendermos a Bíblia. Você está comigo? Então eu queria que você abrisse a Bíblia ou acompanhasse comigo em Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 7. Gênesis 3, de 1 a 7 dizem assim: A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: Não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou o fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Naquele momento seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Esse é o texto-chave para a gente entender qual é o problema do mundo. O problema do mundo se chama pecado. Deus criou tudo de maneira perfeita, mas depois que o pecado entrou no mundo, aí os problemas vieram. Percebam, o homem vivia em perfeita harmonia, em um relacionamento perfeito, tanto com Deus, tanto com a sua esposa, tanto com o cosmos. O homem trabalhava naquela ocasião, mas ele trabalhava de maneira perfeita, de maneira plenamente satisfatória. Existia paz plena, existia tudo de bom ali naquele lugar que se chamava Éden, naquele jardim. Entretanto,
quando Adão desobedeceu, o pecado entrou no mundo, ok? Quando Adão desobedeceu, o pecado entrou no mundo. E eu quero mostrar para você qual é o problema do pecado. Percebam nesse texto de Gênesis capítulo 3, percebam uma coisa. Eva, no diálogo com a serpente, ela duvida de Deus. Sabe qual é o problema do pecado? É porque o pecado é um problema de fé. Primeiramente, Deus tinha falado, olha, vocês podem comer de todos os frutos. Entretanto, não comam de um fruto. Um fruto. Deus criou as normas, como nós vimos. Mas preste atenção. A mulher duvidou da palavra de Deus. Ela, de alguma forma, ela acreditou na serpente. Veio a serpente e falou algo contrário ao que Deus tinha dito. E ela falou, poxa, eu acho que a serpente está certa e não Deus. Porque Deus tinha falado, se vocês comerem, vocês vão morrer. O que a serpente falou? É mentira de Deus. Vocês não vão morrer. Pode comer desse fruto. E o que Eva fez? Ela duvidou. Foi uma falta de fé no que Deus disse. E ela acreditou na serpente. Algumas pessoas, inclusive, apontam que Eva foi a primeira legalista da história. Você sabe o que é legalismo? Legalismo é quando você acrescenta à salvação alguma coisa. Olha, você é salvo por meio de Cristo Jesus, mas se você não viver de uma maneira santa e perfeita aqui na terra, você não vai ser salvo. Isso é legalismo, ok? Porque a salvação é única e exclusivamente por meio da fé em Cristo Jesus. Mas então os legalistas vêm e falam, olha, você precisa de Jesus, mas você precisa dar o dízimo. Você precisa de Jesus, mas você precisa fazer isso. Você precisa de Jesus, mas você precisa ajudar os pobres. Entende? Legalismo é quando a gente acrescenta alguma coisa à palavra de Deus. E Eva acrescentou algo aqui na palavra de Deus. Deus tinha falado, olha, não comam do fruto. O que Eva fez? Ela virou para a serpente e falou, olha, Deus falou para a gente não tocar, não comer e nem tocar. Ela acrescentou algo, né? Tem gente que fala que Eva foi a primeira legalista. Qual foi o outro problema de Eva, além de duvidar da palavra de Deus? O outro problema do pecado de Eva é que ela creu em uma mentira. Isso mesmo, ela creu em uma mentira. Sabe o que é interessante? Porque é isso que é o pecado. É quando a gente acredita em algo contrário ao que a palavra de Deus diz. Olha, você vai ser feliz se você guardar os princípios bíblicos, você de alguma forma vai encontrar contentamento se você se relacionar com Deus e se você viver para a glória de Deus. As pessoas não acreditam nisso. Elas acreditam que elas vão ser felizes a partir do que elas decidirem, entende? Existe um pecado aqui no Éden, demonstrado através de Eva, que ela não acreditou no que Deus falou. O que a serpente fez foi exatamente isso. A serpente falou, não acredite em Deus, acredite no que eu estou falando. Deixe de lado essa narrativa bíblica, acredite na minha narrativa. Nossa, as pessoas estão falando que você precisa de Jesus para ser salvo. As pessoas estão falando que o problema do mundo é o pecado. Não acredite nisso. Não acredite nisso. Foi isso que a serpente fez com Eva. Foi isso que a serpente fez com Eva. E é isso que acontece com a gente hoje. Nós acreditamos que o nosso problema não é o pecado. A gente acha que o nosso problema é o nosso cônjuge. A gente acha que o nosso problema são as circunstâncias. E se a gente mudar as circunstâncias, então seremos felizes e alcançaremos a solução para os nossos problemas. Nossa, eu tenho problemas familiares, problemas circunstanciais. Lembra da procura da felicidade? Então o que eu vou fazer? A solução para o meu problema é ter um emprego estável e seguro, que me pague bem. Se eu fizer isso, se eu batalhar e se eu solucionar o meu problema, então eu vou encontrar a felicidade. Gente, a Bíblia propõe, a Bíblia fala de uma solução definitiva e a gente vai saber qual é. Outra coisa que a gente percebe em Gênesis capítulo 3 é que Eva foi motivada pelo desejo de pecar. Observe só o versículo 6. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e o quê? E desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou o fruto e o comeu. Você já ouviu alguma vez alguém falar para você,
Siga os desejos do seu coração, deixe seu coração te guiar. Cuidado. Eva, naquele momento, foi guiada pelos seus desejos. E os desejos de Eva a guiaram para a morte. Exatamente. Então, cuidado. A gente não pode ser controlado pelos nossos desejos. E é assim que a gente entende que o pecado faz. O pecado, ele é atraente. O pecado, ele é desejável. O adultério, muitas vezes, ele é desejável. A pornografia, muitas vezes, ela é desejável. A mentira, ela é desejável. Os fins, eles são desejáveis. A gente olha o pecado e o pecado parece ser bom, mas o caminho do pecado leva à morte. Então, a gente tem que entender o que a Bíblia fala sobre pecado. E já que a gente está falando sobre pecado, eu queria falar o que é pecado. Eu trouxe uma definição. Pecado é tudo aquilo que não redunda em ou contribui para a glória de Deus. Vou repetir. Pecado é tudo aquilo que não redunda em ou contribui para a glória de Deus. É um mal orientado contra Deus que envolve ato, natureza e culpa. Por que pecado é tudo aquilo que não redunda ou não contribui para a glória de Deus? Porque esse é o propósito da nossa vida. O que Eva fez foi exatamente se desviar de viver em obediência a Deus. O que Eva fez foi exatamente buscar a própria glória. Você entende por que aquela árvore, o fruto daquela árvore é conhecida como o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Sabe o que isso significa? Que Eva, em algum momento, ela quis discernir o que é certo e o que é errado através dela mesma. É por isso que o pecado é viver para si mesmo, é discernir o que é certo e errado em si mesmo e não em Deus. Adão e Eva, eles dependiam de Deus e eles discerniam o certo e o errado em Deus. Deus estabelecia o que era certo e errado. E sabe o que o pecado fez? O pecado, então, trouxe para o homem um desejo de se tornar igual a Deus, ao ponto de estabelecer as normas, ao ponto de estabelecer o seu propósito, ao ponto de estabelecer a sua realidade. É isso que o pecado faz. O pecado, ele traz a adoração para o homem. O homem quer ser como Deus. Se você analisar, foi esse o diálogo da serpente com Eva. Olha, a serpente falou para Eva, sabe por que ele não quer que você coma desse fruto? Porque no dia que você comer, você vai conhecer o bem e o mal, você vai ser como Deus. Então Eva ficou com o desejo de ser adorada como Deus era adorado. Eva ficou com vontade de estabelecer as normas e as leis, assim como Deus fazia. Ela não se contentou na sua missão de representatividade e ela quis ser adorada. Em última instância, o problema do pecado é um problema de adoração. É quando a gente quer adorar a criatura e as pessoas e a nós mesmos, ao invés de adorar o Criador. Tem um professor que falou a seguinte frase: qualquer atividade que não tenha como motivo primeiro a glória de Deus é pecado. Assim, o pecado pode ser observado como a incapacidade de viver em conformidade com o que Deus espera de nós, no que diz respeito a ato, natureza e culpa. Eu gostei muito da frase desse professor, o Marcelo Berti, porque ela resume e nos faz entender muito bem o que é pecado. É quando você não quer fazer as coisas para a glória de Deus. É quando você não quer ter uma vida centrada em Deus. É quando você quer ter autonomia. Grave essa palavra. O problema do pecado, a essência do pecado é a autonomia. É a autonomia na adoração, é a autonomia nas normas, é a autonomia no propósito, é na autonomia de estabelecer o que é certo e errado e na realidade das coisas existentes na Terra. É querer ser como Deus. Esse é o problema do pecado, é essa autonomia. E foi isso que aconteceu lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram. Eles então se separaram de Deus. E para entender um pouquinho mais sobre essa autonomia, eu queria trazer mais um texto da palavra de Deus. A gente viu Gênesis capítulo 3, mas eu queria trazer agora Romanos capítulo 1, que diz assim: assim, Deus mostra
Assim, Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. Por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram. Presta atenção. Eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhes agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagem de seres mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Vocês percebem o que a gente entende aqui? Eu acredito que Paulo, quando escreveu Romanos 1, ele estava na mente dele com Gênesis capítulo 3. Porque o que ele fala em Romanos 1 é muito parecido com o que é narrado em Gênesis capítulo 3. Assim como Eva trocou a verdade de Deus pela mentira da narrativa da serpente, o homem aqui na terra, em Romanos capítulo 1, Paulo mostra que o homem trocou a verdade de Deus pela mentira. As coisas criadas revelam que existe um Deus. Deus revelou o seu poder. Deus revelou a sua glória. Mas mesmo assim, versículo 25, o homem escolheu adorar a criatura ao invés do Criador. E isso faz com que Deus esteja irado com as pessoas. Exatamente. Nossa, por que Deus se ira com o homem? Como assim Deus está irado? Mas Deus não é amor. E é por isso que a gente tem que entender as consequências do pecado. É muito importante nós entendermos. Eu queria falar a primeira consequência do pecado. A primeira consequência é a quebra de relacionamentos. Eu queria primeiro falar da quebra de relacionamentos com o cônjuge. Adão e Eva, eles viviam, como a gente já falou aqui, em plena harmonia. Provavelmente não, ele era um marido incrível e perfeito. Sabe por quê? Porque não existia pecado antes da queda. Antes de Gênesis 3, eles viviam em um casamento perfeito, ok? Gente, era incrível o relacionamento entre o homem e a mulher. Mas você percebe o que acontece depois da queda? Se você continuar lendo, a gente leu até o versículo 7 de Gênesis 3. Mas se você continuar lendo, a gente vai ver que Deus, ele chega no Jardim do Éden. Então, Adão e Eva ouvem os passos de Deus lá no jardim e eles se escondem. Então Deus pergunta, por que vocês estão se escondendo de mim? E eles falam, porque a gente está nu. E Deus perguntou, como que vocês sabem que vocês estão nus? Por acaso vocês comeram do fruto da árvore que eu falei para vocês não comerem? Aí, sabe o que Adão fala? Deus, eu comi, mas foi a mulher. Começou a briga ali. E imediatamente começou o primeiro conflito conjugal da história. O primeiro conflito conjugal da história ali em Gênesis capítulo 3. Poxa Deus, eu comi, mas foi culpa da mulher. Aí logo em seguida a mulher fala, olha Deus, eu comi, mas não foi culpa minha, foi culpa da serpente. Gente, você não se identifica, as brigas conjugais elas são exatamente isso. É um transferindo a responsabilidade para o outro. É isso que o pecado faz, ele traz conflitos. E é muito interessante porque o homem, naquele contexto, ele assume o erro, mas não assume a responsabilidade. Olha, Deus, eu assumo o erro, eu comi, mas a culpa é dela. Ou até, Deus, eu assumo o erro, mas a culpa é sua. Poxa, Deus, eu estava aqui nesse jardim, num relacionamento perfeito contigo. Foi ideia sua criar a mulher, eu estava bem. E a mulher, olha, Deus, estava bem, quem mandou você criar essa serpente? A culpa é sua, Deus. Você não percebe? Entende? Essa transferência de responsabilidade, ela acusa um problema no coração do homem. E ali existe o primeiro conflito conjugal. E sabe o que acontece?
Ali em Gênesis 3, a gente vê o machismo entrando no mundo. Leia Gênesis capítulo 3 e a gente vai ver que Deus vai falar assim para o homem: olha, a partir de agora você vai ter que ralar para conseguir o seu sustento. Antes você comia livremente de todos os frutos do jardim. Agora você vai ter que ralar para se sustentar. E tem mais. Você vai dominar a mulher. Quando Deus fala isso, ele não está dando autorização ao homem para dominá-la. Não. Porque o governo perfeito de Deus é um governo de amor. O relacionamento de Deus com o homem é um relacionamento de misericórdia, de justiça, que pensa no outro. E a partir de então, o que Deus está falando é: agora você vai tentar subjugar a mulher, você vai tentar inferiorizá-la. O machismo começa em Gênesis capítulo 3. E sabe o que mais? O feminismo também. O feminismo também. O que acontece é que Deus fala para a mulher: olha, agora você vai ter dor para ter filho. E tem mais uma coisa: a sua vontade será contra a vontade do seu marido. Antes você vivia em plena harmonia com ele. Agora você vai querer ter as funções dele. E ele, ao invés de te amar, ele vai te subjugar. Gente, o machismo e o feminismo acontecem ali no Éden. Entendem? É dessa forma que a gente entende que o pecado entrou no mundo e ele quebrou o problema de relacionamento logo em seguida. Adão e Eva têm filhos, Caim e Abel. E sabe o que acontece? Acontece o primeiro assassinato da história. Caim mata o seu próprio irmão. Gente, por quê? Por causa do pecado. E é interessante porque em Gênesis capítulo 4, Jesus fala para Caim: olha, eu estou vendo o seu coração, eu estou vendo o seu ódio contra o seu irmão. O pecado está diante da sua porta, cabe a você dominá-lo. Deus está alertando Caim sobre o pecado. Gente, o problema do homem é o pecado. O problema do homem é o pecado. E muitas vezes a gente transfere a responsabilidade. O meu problema é o meu casamento. O meu problema é o meu relacionamento com o meu chefe. O meu problema é que o meu chefe não me compreende. O meu problema é que o meu chefe deu uma promoção para alguém que chegou depois de mim. O meu problema é a minha sogra. Ah, essas sogras, meu Deus do céu. Gente, o problema não são as pessoas à sua volta. O problema não são as circunstâncias. O problema é o pecado. E o pecado está no seu coração. Foi o que Jesus falou lá em Mateus capítulo 15. Sabe qual é o problema do homem? O problema do homem e o que contamina o homem não é o que ele come, mas é aquilo que sai de dentro do coração. Sabe qual é uma das consequências do pecado? A nossa natureza foi manchada. Sim, fomos criados de uma maneira perfeita, mas agora temos uma natureza corrompida. E é por isso que na definição de pecado a gente falou sobre ato, a gente falou sobre natureza e a gente falou também sobre culpa. É isso que o pecado faz. Ele corrompe. O pecado é um problema no ato, o pecado é um problema na nossa natureza e o pecado é um problema na culpa. Ou seja, existe uma quebra de relacionamento, sim, entre o homem e a mulher, mas também existe um problema de relacionamento entre o homem e o seu Criador e Deus. Existe uma quebra de relacionamento. Se você for ler Isaías capítulo 59, versículo 2, você vai ver o que Deus fala. Que o pecado do homem fez separação entre Deus e o homem. Por causa do nosso pecado, existe agora uma quebra de relacionamento com Deus. E a gente vai ver, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 5, que Jesus veio ao mundo, sabe para quê? Para reconciliar as pessoas com Deus. O que significa reconciliar? Significa pessoas que antes existiam para terem prazer uma na outra, agora o relacionamento delas está quebrado. Percebe? As pessoas se afastaram de Deus e nós precisamos de Deus. O problema do pecado é que agora nós estamos mortos espiritualmente. Entenda isso. O problema do pecado é que nós estamos mortos espiritualmente e nós precisamos de reconciliação. Agora, quando eu falo mortos espirituais, a gente tem que entender uma coisa. A morte, quando Deus falou lá no Éden, olha,
não comam desse fruto, porque no dia em que deles comerem, vocês morrerão. A gente tem que entender uma coisa. Existe morte física, existe morte espiritual e existe morte eterna, exatamente. Nós não fomos feitos para morrer. E é por isso que a gente lida tão mal com a morte. É muito difícil lidar com parentes e amigos que morrem, não é verdade? Sabe por quê? Porque nós fomos criados para sermos eternos. Então sempre vai ser uma dificuldade enorme lidarmos com a morte. E a morte física entrou no mundo. Mas existe uma morte espiritual. A morte espiritual é essa quebra de relacionamento. Agora o nosso coração, ao invés de naturalmente adorar a Deus, nós queremos adorar a nós mesmos. Nós queremos construir a nossa própria narrativa a partir do que nós acreditamos. Nós queremos estabelecer o que é certo e o que é errado. Nós queremos assumir o lugar do Criador. Entende? Esse é o que a gente chama, isso é o que a gente chama de morte espiritual. Esse é o problema do pecado. Ele nos afasta de Deus. Deus se afasta de nós por causa do nosso pecado. E isso é real. Mas também tem um outro problema. Existe a morte eterna. E nós estamos, por causa do nosso pecado, com uma dívida eterna diante de Deus. Nós possuímos uma dívida eterna. E nós vamos morrer eternamente por causa do nosso pecado. Exatamente, eternamente nós estaremos separados de Deus quando morrermos. E talvez você fale, Alex, mas por quê? Essa é uma parte do cristianismo que eu tenho muita dificuldade, que eu não consigo aceitar. Deixa eu te falar uma coisa. Se você pegar um ovo, entrar num shopping e falar, eu vou tacar um ovo no Alex, vamos lá, e você começa a me procurar e você me encontra no meio do shopping, você pega um ovo e taca em mim e aquele ovo quebra na minha cabeça, o que vai acontecer com você? O que eu imagino que vai acontecer é que, no máximo, alguns seguranças vão chegar perto, vão te pegar e vão te tirar do shopping. Para mim, eu acho que isso é o máximo que vai acontecer. Vão falar, sai daqui, você tá maluco, vai tacar ovo nas pessoas. Agora imagine que o presidente da República esteja no shopping. E você esteja com um ovo e você vai falar, eu vou tacar no presidente da República, e você encontra o presidente e taca um ovo nele. O que vai acontecer com você? Você acha que vão só te tirar do shopping? Claro que não. Vão te colocar na cadeia e você vai ter que responder a razão de você ter feito aquilo e você vai ter que prestar contas graves por causa do que você fez. Perceba, nas duas histórias, quando você tacou o ovo em mim ou no presidente, você fez a mesma coisa. É o mesmo ato. Qual é a diferença? É contra quem o ato é praticado. Se você comete um pecado contra Deus, você precisa responder e pagar eternamente. Eternamente. E é por isso que o mínimo de pecado é uma ofensa contra Deus. É por isso. Entende isso? Se você, não, eu estou entendendo esse negócio de pecado, eu até aceito, mas Alex, eu nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei, nunca fiz isso e aquilo, eu estou bem, tá tudo ok, eu acho que Deus não tem ira contra mim não. Deixa eu te falar uma coisa, o menor dos pecados é uma ofensa contra um Deus perfeitamente santo, e o menor dos pecados merece condenação eterna. Jesus falou lá em João capítulo 3, aquele que crê em mim será salvo, mas aquele que não crê em mim já está condenado. E ele fala no final do capítulo 3 que essa condenação é eterna. Então preste atenção no que a Bíblia diz. Nós temos um problema. Gente, eu entendo que todos nós passamos por dificuldades aqui nessa terra. Nós passamos por doenças, nós passamos por problemas físicos, nós passamos por problemas emocionais, nós passamos por problemas circunstanciais. Nem todo problema que a gente passa é por conta da nossa responsabilidade, mas deixa eu te dizer uma coisa, em última instância, todo problema é por causa do pecado, seja o seu pecado ou o pecado dos outros. E o pecado precisa ser solucionado, porque as consequências do pecado são quebra de relacionamento, e dívida eterna. Dívida eterna. Sabe qual é um outro problema do pecado? Um outro problema do pecado é a liberdade destrutiva.
Se você observar, lá em Romanos, no capítulo 1, no final, no versículo 25, eu vou colocar aqui para você, fala assim, Romanos 1, 25. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram as coisas que Deus criou em lugar do Deus Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. E o versículo 24. Por isso, Deus nos entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Deus, como consequência da nossa desobediência, por consequência de acreditar na mentira e não na verdade de Deus, Deus nos entregou aos desejos pecaminosos do nosso coração. Então, deixa eu te falar uma coisa. A consequência do pecado é Ele nos entregar. É Ele deixar a nossa natureza nos conduzir. Deus, sabe o que significa? Que Deus nos freia, em alguma medida Ele nos freia. Mas como consequência da nossa desobediência, muitas vezes Ele nos entrega e fala, vá de acordo com os seus pecados. E é por isso que existem tantos pecados imorais no mundo. É isso que a gente lê lá em Romanos no capítulo 1. Tem muitas pessoas que falam, a igreja odeia os homossexuais. Né? Tem muita gente que fala isso, mas deixa eu te falar à luz de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 não fala que Deus odeia os homossexuais. Romanos capítulo 1 fala que a ira de Deus está sobre todas as pessoas que decidiram adorar a criatura ao invés do Criador. E como consequência, Deus entrega as pessoas aos seus desejos pecaminosos. E olha o que diz Romanos 1, 26. Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com os outros homens. E, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. Quando Deus nos pune, Deus tira uma cerca. E quando Ele tira uma cerca, a gente é destruído pelo nosso próprio pecado. É como uma criança em cima de uma bicicleta, descendo uma ladeira muito rápido, sem uma bicicleta sem freio. Uma hora ela vai se estribuchar e vai se machucar e vai precisar de socorro. Então, essa é outra consequência do pecado. E deixa eu falar mais uma consequência do pecado. Nós vivemos em uma sociedade caída por causa do pecado. Exatamente, nós vivemos em uma sociedade caída por causa do pecado. Talvez as pessoas virem e falem, mas o problema do mundo é o mundo. Olha os terremotos, exatamente. As guerras, os terremotos, os problemas da natureza são decorrentes do pecado. Romanos capítulo 1 fala que a natureza geme. Romanos fala, eu acho que não é no 1, é no capítulo 8, fala que a natureza grita e clama, falando, vem Jesus, venha restaurar e redimir todas as coisas. Entenda, a própria natureza clama pelo dia em que tudo será restaurado. Por isso, entenda, o pecado afeta o ambiente, a poluição, a natureza, os desastres naturais, a má gestão de recursos, terremotos, o vírus, o coronavírus, os problemas físicos são fruto do pecado. Antes da queda, não sentíamos dor física. Antes da queda, nós éramos plenamente saudáveis. Entende? Mas por causa do pecado, o pecado afetou todas as coisas. E por isso, última coisa, a consequência do pecado, nós vivemos em um mundo caído. Nós vivemos em um mundo caído. Por isso, entenda, por causa do pecado, nós fazemos coisas, atos que desagradam a Deus. Por causa do pecado, a nossa natureza é pecaminosa.
Nós não conseguimos agradar a Deus. Romanos capítulo 3 fala que não existe ninguém que busque a Deus, não há nenhum sequer, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos nós nos desviamos, todos. Romanos 3:23, porque todos pecaram e se afastaram da glória, do padrão de Deus. Todas as pessoas, todos os seres humanos, por causa da nossa natureza pecaminosa, entende? Gente, o pecado, ele trouxe um problema na nossa natureza. Nós cometemos pecado no nosso ato e nós vivemos debaixo de culpa. Muitas pessoas vivem debaixo de culpa e de vergonha por causa do pecado. Aliás, foi exatamente isso que aconteceu lá no Éden. Adão e Eva, quando eles pecaram, a gente viu lá no versículo 7, o que eles fizeram? Eles costuraram folhas de figueira para cobrir a sua nudez, para cobrir a sua vergonha. Quando Deus aparece e pergunta, Adão e Eva, onde vocês estão? E eles falam, olha, nós nos escondemos porque nós estávamos com vergonha de você. Sabe o que isso significa? Porque Adão e Eva entenderam que o pecado era uma vergonha. Eles estavam envergonhados com o que eles fizeram. Quando eles falam da nudez, a nudez expressa isso. Eles estavam nus, eles estavam descobertos. Em que sentido? A alma deles, o pecado deles foi exposto. E agora eles estavam expostos diante de Deus e eles estavam com vergonha. E eles tentaram então solucionar o problema deles costurando folhas de figueira. Olha que coisa maluca. Então Deus, ele fala, essas folhas de figueira, elas não são suficientes para cobrir a vergonha de vocês e o ato terrível de vocês, a desobediência de vocês. E aqui começa então a nós entendermos não apenas a queda, mas a redenção. Lá no Éden, o que Deus fez? Deus falou, olha, eu vou providenciar uma maneira de suprir, de resolver o problema dessa vergonha. Tirem essas folhas de figueira daí. Sabe o que Deus fez? Deus sacrificou um animal, Deus matou um animal. Agora para pensar, Adão e Eva viviam num jardim perfeito, não existia morte. Não existia morte, Deus mata um animal. E eles olharam aquele animal e falaram, Deus matou um animal. Sabe por que Deus matou aquele animal? Porque se Deus não derramasse o sangue daquele animal, Deus derramaria imediatamente o sangue de Adão e Eva. E Deus falou, olha, vocês tentaram resolver o problema da vergonha de vocês com folhas de figueira, mas eu vou providenciar uma maneira de resolver o problema da vergonha de vocês. Eu vou sacrificar um animal. E logo em seguida, em Gênesis 3:15, ele fala para a serpente, olha, vai vir do descendente da mulher alguém que vai lhe esmagar a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Naquele momento, Adão e Eva, eles creram que através do descendente da mulher viria alguém que solucionaria o problema da queda, o problema do pecado, o descendente da mulher, e que a gente vai descobrir quem é esse descendente. Quem é esse descendente da mulher? É Cristo Jesus, e eu queria te mostrar isso na palavra de Deus. Romanos, capítulo 5, versículos 12, 16 e 17 dizem assim, quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Mas o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça, e todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Sabe o que Romanos 5 nos ensina? Por causa do pecado de Adão, todos nós possuímos uma natureza caída, fomos condenados e fomos declarados culpados por causa do pecado de Adão, é verdade. Mas também por causa de Cristo Jesus, todos nós podemos ser declarados justos, porque é aqui que a gente entende a redenção. Tudo aponta para Cristo Jesus. Toda a história, todas as coisas, tudo que foi escrito no Antigo Testamento, no Novo Testamento, todos os acontecimentos da história
apontam para Cristo Jesus. Tudo apontava para isso. Você lembra que eu acabei de falar que lá em Gênesis capítulo 3, Deus providenciou um animal que foi sacrificado no lugar de Adão e Eva? Vamos ver o que acontece depois. Lá em Gênesis, no capítulo 22, Deus prova Abraão e fala: Abraão, sobe o monte Moriá e você vai sacrificar o seu único filho por amor a mim. Você vai sacrificar o seu único filho. E Abraão obedece a Deus. E quando Abraão vai sacrificar o seu filho Isaque, o filho da promessa, o que acontece? Deus providencia um cordeiro para morrer no lugar de Isaque. E ele louva a Deus e fala: obrigado, Deus, porque o Senhor providenciou um sacrifício no lugar do meu filho. Lá em Êxodo, quando Moisés vai tirar o povo de Israel da escravidão do Egito, Deus manda as pragas lá para o Egito, Faraó endurece seu coração, Deus endurece o coração de Faraó para que ele não deixe o povo sair. Então qual é a 10ª praga? Deus fala: eu vou matar todos os primogênitos do Egito e do meu povo de Israel. Eu vou matar todos os primogênitos. Só serão salvos aqueles que sacrificarem um cordeiro macho perfeito e passar o seu sangue nos batentes da porta. Quem crer e sacrificar o animal será salvo. Entende? Deus providenciando um substituto, alguém que vai morrer no lugar do primogênito. O cordeiro morreu no lugar de Isaque. O cordeiro morreu no lugar dos primogênitos do Egito, do povo de Israel. E todas as coisas apontavam para Cristo Jesus. Tudo apontava para o sacrifício de Cristo. Todos os acontecimentos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, apontam para o sacrifício de Cristo Jesus. Tudo na história é sobre Cristo Jesus. E eu queria te explicar como assim tudo aponta para a redenção em Cristo Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. O Êxodo, como eu acabei de falar, tem tudo a ver com a nossa história e com a história de redenção. Tudo a ver com a nossa história e a história de redenção. Vamos ver então como o Êxodo ele realmente aponta para a salvação em Cristo Jesus, porque ele se torna um padrão de salvação ao longo da história. Presta atenção, lá no Êxodo tinha um tirano maligno chamado Faraó. Existia um líder escolhido chamado Moisés. Deus é vitorioso diante do Egito através das pragas. Existe um resgate dos primogênitos por sacrifício, um cordeiro pascal, a primeira Páscoa. Existe uma nova forma de viver que Deus dá as leis para Moisés lá no deserto. Existe a presença de Deus através do tabernáculo. Existe uma promessa, uma herança de uma terra, a terra prometida, que é a terra da Palestina, a Canaã de Deus, para o povo de Israel. Então, como Jesus então repete o Êxodo e nos livra da escravidão do pecado, lembra, Israel era escravo do Egito e nós, sem Cristo, somos escravos do pecado. Olha só, existe um tirano, um maligno. Quem é? Satanás, o pecado, a morte. Existe um líder escolhido, Cristo Jesus. Existe a vitória de Deus sobre o pecado, sobre a morte, quando Jesus ressuscita ao 3º dia. Existe um resgate pelo sacrifício. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morre como resgate. Ele paga o preço. Ele morre no lugar de pecadores. Existe uma nova forma de viver, isto é, a nova lei da graça em Cristo Jesus. É a vida no Espírito Santo. Existe a presença de Deus, o Espírito Santo habitando no nosso meio. Existem as promessas de Deus de uma nova terra, uma terra que mana leite e mel, isto é, os novos céus, a nova terra, a nova Jerusalém. Gente, nós somos o povo de Deus liberto da escravidão do Egito. Por quê? Porque nós fomos libertos da escravidão do pecado. Quando você ler Êxodo, pare de ler Êxodo apenas como uma pequena história. Êxodo diz respeito à história de salvação em Cristo Jesus.
Quando a gente lê Êxodo, a gente então entende como o povo de Israel foi liberto, mas como a história do Êxodo e do povo de Israel aponta para a nossa salvação, para a nossa redenção. Isso é incrível. Êxodo diz respeito à nossa história e como toda a história aponta culmina para Cristo Jesus. A morte e ressurreição de Cristo é o ápice da história. Assim como todo filme tem um ápice, tem um ponto central, aquele momento incrível na história. A cruz é esse momento. Por isso, entenda, você não pode solucionar o seu problema do pecado. Assim como o povo de Israel, para ser liberto da escravidão, precisava de um libertador, nós precisamos de um libertador para sermos libertos da escravidão do nosso pecado. Segunda coisa, como tudo aponta para a redenção em Cristo Jesus, quando a gente entende que a nossa esperança está ligada à obra de Cristo Jesus. Presta atenção, você não é salvo pela fé. Como assim isso? Tem muitas pessoas que têm fé na coisa ou na pessoa errada. Preste atenção, você não é salvo pela fé. Depende do objeto da sua fé. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Você precisa ter esperança e confiar na obra de Jesus. Pare de confiar em você como seu Salvador. Você não consegue resolver o seu problema definitivo. Lembre-se, se o nosso problema é o pecado, se você concorda que se você acredita na Bíblia e a Bíblia fala que o nosso problema é o pecado, lembre-se que o pecado, ele traz separação entre nós e Deus. Você nunca vai conseguir remover a ira de Deus que está sobre você. Sabe por quê? Porque para remover a ira de Deus, sangue precisa ser derramado. Porque para remover a ira de Deus, um ser eterno precisa morrer, porque a nossa dívida é eterna. Somente Jesus pode cumprir com os requisitos necessários para que as consequências do pecado sejam removidas. Entenda isso. Entenda Cristo Jesus. É por isso que Ele é a nossa redenção. É por isso que não basta ter esperança ou ter fé em alguma coisa. Nós precisamos crer e ter fé em Cristo Jesus. Precisamos entender. Terceira coisa, como tudo aponta para a redenção de Cristo Jesus, Ele é o nosso substituto perfeito. Entenda o pecado. A cruz era para ser sua. A cruz era para ser minha. Nós deveríamos morrer na cruz. Nós deveríamos carregar a morte eterna. Mas Cristo Jesus, como ser eterno e como única pessoa que veio aqui na terra e não cometeu pecado, só Ele poderia remover a culpa do nosso pecado. Porque só Ele não cometeu nenhum ato pecaminoso, nós cometemos. Só Ele não teve uma natureza pecaminosa, nós temos. E só Ele não é culpado pelo erro cometido. Só Ele pode nos livrar da culpa. Só Ele pode cumprir com os requisitos para sermos livres das consequências do pecado e da escravidão do pecado. E por último, eu quero falar isso. Nós fomos libertos do poder do pecado. Por isso, entenda, e a gente vai falar um pouquinho mais disso na próxima mensagem. Deus quer nos restaurar. Ele não apenas quer que a gente creia em Jesus para ir para o céu. Ele quer fazer novas todas as coisas. Ele quer restaurar o nosso relacionamento com Ele hoje. Deus quer nos restaurar. A fé em Cristo Jesus nos liberta do poder do pecado hoje. Perdão. Nós podemos vencer o pecado hoje. Sabe por quê? Nós podemos vencer o pecado porque um dia Jesus falou lá na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Agora lembre-se de uma coisa. Lembre-se que quando Jesus iniciou seu ministério, Ele foi batizado. E Deus apareceu lá no Rio Jordão, onde Jesus foi batizado por João Batista. E o que Deus falou? Este é o meu filho amado, em quem tenho o meu prazer. Deus tinha prazer em Cristo Jesus porque Ele era o filho dele, Ele era perfeito. Mas na cruz, o mesmo pai que tinha prazer no filho, abandona o filho.
O mesmo pai que fala, eu te amo, abandona o filho. E Jesus fala, Deus meu, por que você me abandonou? Agora Jesus pergunta a razão de ter sido abandonado por Deus. Sabe por quê? Porque esse é o coração do Evangelho. Entenda uma coisa, a única maneira de você receber salvação era através de um substituto. Deus nunca passaria por cima da lei porque Ele é justo. Ele não faz vista grossa ao meu e ao seu pecado. Ele não deixa os nossos pecados impunes. Mas Deus, Ele se torna justo e justificador, matando o Filho dele por amor a nós. Os nossos pecados foram condenados em Cristo Jesus, entenda isso. Se o Pai não tivesse abandonado Jesus, nós teríamos sido desamparados eternamente pelo Pai. Cristo precisava morrer. Sem Cristo Jesus não existe redenção de pecados. Sem Cristo Jesus, Deus vai precisar punir os nossos pecados. E se você não crer em Cristo Jesus, um dia os seus pecados serão condenados eternamente. Enquanto Jesus estava na cruz, algumas pessoas gritavam, se você é Deus, desce da cruz. Mas ele estava decidido a ficar na cruz, porque se ele descesse da cruz, um dia todos nós desceríamos ao inferno. Então entenda uma coisa, somente a fé em Cristo Jesus remove a ira de Deus. Somente a fé em Cristo Jesus nos livra da condenação. Somente a fé em Cristo Jesus remove a culpa do pecado sobre nós. Você quer encontrar paz? Você quer encontrar um relacionamento pleno com Deus? Encontre Cristo Jesus. Talvez você seja uma pessoa religiosa. Você não precisa de religião. Você precisa de um Salvador. Você não precisa de práticas para chegar até Deus. Você precisa de alguém que te leva até Deus. Porque qualquer coisa que eu ou você façamos para chegar até Deus não vai adiantar. Porque Deus é perfeito. E por isso Ele precisa de um sacrifício perfeito. Sem fé em Cristo Jesus, você não é filho de Deus. Nós precisamos de Cristo Jesus. Entenda, Ele morreu para que eu e você encontrássemos a salvação. Entenda, Deus matou o Filho dele. Olha quanto amor, quanto amor. Que graça! Nós não merecemos. Nós não fizemos algo para agradar a Deus, não. Ele se agradou de abandonar e moer Jesus na cruz por amor a mim e a você. É sobre Cristo Jesus. Sem Cristo, nós não seremos redimidos. Queda e redenção. O nosso pecado estragou tudo. Mas Cristo Jesus transforma tudo. E Ele redime tudo. E nós somos aceitos por Deus por causa de Cristo Jesus. Eu queria fazer uma oração e na próxima mensagem eu vou falar como Jesus restaura o nosso relacionamento com Deus. E como Ele está restaurando e fazendo nova todas as coisas. Agora, se você nunca entregou a sua vida a Cristo Jesus, eu queria te falar. Não basta fé, não basta ir à igreja. Evangelho é um relacionamento com Deus. A narrativa bíblica é uma mensagem que te leva a um relacionamento com o Pai através de Cristo Jesus. Mas para isso, você tem que entender a criação, você tem que entender a consequência do pecado, a proporção do pecado, a dimensão do pecado e a dimensão do sacrifício de Cristo Jesus. Ele precisava morrer. Se Ele não morresse, nós morreríamos. E se você não crer em Jesus, você vai sofrer todas as consequências do pecado eternamente e vai continuar sofrendo as consequências do pecado hoje. Por isso, se arrependa dos seus pecados e entregue sua vida a Jesus. Pai, obrigado por essa mensagem de salvação. Obrigado por tão grande amor. Nós te amamos, Deus. E eu te peço, Deus, que o Senhor restaure a nossa vida, perdoe os nossos pecados e nos faça viver de maneira grata. Nos faça viver de modo digno a salvação de Cristo Jesus que recebemos de graça. Para nós não custou nada, mas para Ele custou a própria vida. Para Ele custou ser abandonado pelo Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Papai. Obrigado, Senhor.
Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe grandemente.